Desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Também as garantias dadas pelo Estado português no âmbito do negócio do Banco BPP eram para dar dinheiro e estamos todos a pagar 450 milhões de euros já levados a déficit no ano 2010. Também o mesmo pode suceder ou sucedeu no caso do BPN, como sabem. A questão não é da existência ou não de garantias. A questão é da tradução dessas garantias, de facto, no apoio à liquidez de bancos, a entrada de facto de dinheiro em bancos, cujo comportamento no passado recente, em alguns casos, os casos que citei são criminosos, noutros são de gestão ruinosa, que não é bem a mesma coisa, ou que podem sê-lo, ou de comportamento indevido na sociedade em que temos. E, portanto, esta das garantias serem inocentes e ingênuas, bom, só para o deputado Galamba, quando lhe convém dizer isso, para naturalmente estar de acordo com o deputado Duarte Pacheco, o deputado João Almeida, naquilo que os une nesta matéria, que é aquilo que assinaram em conjunto com as instâncias internacionais. E vou dar mais um exemplo, Sr. Presidente, se me permite. No final do ano de 2008 foi criada aquilo que o Governo na altura designou por Iniciativa para o Investimento em Emprego. Não sei se se recordam. Tinha, grosso modo, 1.300 milhões de euros, aproximadamente. Muito bem, era para o investimento e para o emprego. Recordam-se? Pois a conta de 2009, a conta geral do Estado de 2009, mostrou que 65% desse valor foi destinado à banca, que 30% foram destinados às empresas e que 5%, menos 5%, foi destinado ao emprego. Portanto, quanto à utilização académica e em tese das verbas, estamos conversados e os exemplos mais recentes mostram que exatamente uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz. Uma outra questão, e esta é a razão pela qual decidi intervir neste debate, porque julgo que em especialidade é possível, enfim, avançar com alguns dados de pormenor mais relevantes. Ontem o Sr. Ministro não conseguiu justificar, a não ser invocando o memorando, a razão pela qual passa de 20 mil para 35 mil milhões o nível das garantias à banca e de 9,2 para 12 mil milhões o nível do empréstimo direto à liquidez. Isto promove duas alterações naquilo que é o capítulo 8º do Orçamento de Estado, Iniciativa para o Reforço da Estabilidade Financeira. E a questão que eu lhe coloquei, e que nunca foi explicada, é porque é que, face à situação concreta desta iniciativa e da utilização concreta dos limites já previstos hoje no Orçamento de Estado, no artigo 91 e no artigo 92, se propunha, só por estar no memorando, estes níveis de aumento. Só por estar. E a verdade é que os colegas que tão atentos estão ao trabalho da UTAU não olharam certamente a informação técnica 17/2001, onde se demonstra claramente aquilo que eu ontem citei ao Sr. Ministro, sem obter qualquer resposta. E a verdade é isto: entre 2008 e julho de 2011, durante todo o tempo em que vigorou e vigora a chamada Iniciativa para o Reforço da Estabilidade Financeira, a totalidade das garantias usadas pela banca até 31 de julho foi de cerca de 8.200 milhões de euros, dos quais 2.300 este ano. Sendo verdade que até ao final deste ano, dos 8.200 milhões de euros, cerca de 4.000 e poucos terão que ser amortizados este ano. O que faz com que, em tese, nós tenhamos uma utilização do limite já fixado hoje no artigo 91, que é de 20 mil milhões, teremos uma utilização previsível de cerca de 4 mil milhões. O que significa que o limite hoje existente no Orçamento de Estado já é mais que suficiente,
tem uma margem previsível de 16 mil milhões para esta finalidade. E, portanto, não há nenhuma justificação para promover uma alteração do orçamento que passe de 20 para 35 mil milhões face aos dados disponíveis e à utilização disponível. Outro tanto se pode dizer do outro valor, do valor dos auxílios diretos à liquidez. 9,2 passou para 12 mil milhões. Não há utilização... Diga? Isso é para capital. Para capital, para entrada em capital. Também não há uma margem mais dilatada de segurança, porque não houve, tanto quanto eu sei. Eu perguntei isso ao Ministro, ele não me respondeu, não sei se não sabe ou se não quer responder, a maioria dirá, combinará com ele. Se não sabe ou se não quer responder. Qual foi a utilização até ao final de julho deste capital, desta ajuda ao capital? Onde é que foi utilizado? Quanto é que foi utilizado? Para nós percebermos se de facto deve ou não ser aumentado isto. Repare, eu não estou a formular juízos de valor. Não estou a formular juízos de valor. Posso formulá-los. Mas até agora não formulei. Formulei juízos do ponto de vista técnico. E o Sr. Ministro, perante argumentos do ponto de vista técnico, face à realidade concreta, daquilo que é a utilização concreta dos limites de garantias e dos limites à liquidez dentro do capítulo 8º do Orçamento, Iniciativa para o Reforço da Estabilidade Financeira, não responde. E apenas responde com a forma mais acéfala que vos une e que reúne nesta falta de critério racional o próprio Partido Socialista. É porque está escrito num documento, mesmo que não seja necessário, comprovadamente, passar para o orçamento o que está escrito. Não é necessário. Ainda não perceberam, colegas? Não é necessário. Porquê é que se passa? Apenas para dizer o quê? Que nós somos cumpridores. Cumpridores, se fosse necessário, eu até admito a vossa versão. É necessário, vamos mudar. Dentro da vossa óptica, dentro das vossas opções. Mas, pelos vistos, não é necessário. A realidade mostra que não é necessária. A informação da UTAL que os senhores têm mostra que, previsivelmente, as exigências de utilização destes limites vai ser menor este ano do que era no ano passado. E os senhores aumentam só para aumentar. Portanto, não é uma questão de... João Almeida, não é uma questão de haver problema, não há. É uma questão de subserviência. Ainda não percebeu. Ainda não percebeu. Presidente, vamos lá ver. O Sr. Deputado Eduardo Pacheco, eu peço desculpa dos apartes que lhe dirigi, embora nós nos conheçamos há muitos anos e eu não estivesse habituado com tanta falta de fair play perante os apartes. Eu bem percebo que defender aquilo que é injustificável é difícil. E, portanto, às vezes o recurso a determinadas alusões deste tipo, são convenientes, estrategicamente convenientes e politicamente adequadas. Agora, vamos lá ver. É verdade que, da nossa parte, o acordo que os senhores assinaram em maio não seria assinado por nós. E, portanto, nós estaríamos bem à vontade para, como Vossa Excelência bem entende, uma coisa que vai submeter o país à recessão económica e a um crescente desemprego e vai, porventura, daqui a 2 anos, condicionar o desenvolvimento do país, provocar novos planos de austeridade, novos planos de ajuda, como aconteceu noutros países e, porventura, vai acontecer em Portugal daqui a 2 anos, nós naturalmente não embarcaríamos o país, nem os portugueses, naquilo que é uma profunda injustiça e da qual eles não têm a mínima responsabilidade. Se há alguém minimamente responsável desta situação, é exatamente aqueles que os senhores querem ajudar novamente através da introdução destas alterações no orçamento retificativo. A verdade, no entanto, senhor deputado Duarte Pacheco, eu espero. Na hora é essa, não sei, eu sei que há algumas instruções técnicas entre a maioria que são precisas de ser trocadas. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu devo dizer-lhe o seguinte, ainda também. Não é verdade, para nós a substância do acordo deveria ser radicalmente alterada e não desconhece isso. Mas também não se
coloque naquela posição da pessoa ofendida, ingenuamente ofendida, que parte do princípio, aliás com o Partido Socialista, de que o acordo subscrito não pode ser alterado. O senhor bem sabe que hoje é cada vez mais voz corrente, que designadamente em matéria financeira, os banqueiros estão fartos de reclamar a alteração dos textos do memorando. E bem sabe, Vossa Excelência, o senhor deputado Duarte Pacheco também, que já há uma pessoa colocada num órgão institucional do mais alto nível no nosso país, que já deu abrigo implícito a estas vozes de renegociação da alteração dos termos do acordo. Sabe muito bem de quem é que eu estou a falar. O professor Cavaco Silva, atual Presidente da República. Portanto, quando estas pessoas, evidentemente seguindo os seus próprios interesses, defendem a possibilidade de alterar o memorando assinado pelos senhores em maio, por que razão é aqueles que, como nós, PCP, sempre estivemos contra o teor deste memorando, não defendemos ou não devemos defender a sua alteração radical? Há uns que têm, enfim, direito e legitimidade para conformar um memorando aos sabores dos seus interesses particulares, e isso tudo muito bem, e há outros que se opõem aos textos do memorando e não têm a legitimidade de o alterar profundamente como nós. Não nos tire esse direito, nem essa possibilidade, certamente. Agora, isto tudo é uma discussão política com muita clareza e frontalidade. O que o senhor não consegue demonstrar é que perante limites num artigo concreto do orçamento atual, que eram perfeitamente razoáveis e largamente excedentários face à realidade vivida hoje. Limites esses que, segundo os dados da realidade técnicos existentes, podem ainda ser mais largamente utilizados no final deste ano. Porque é que o senhor quase duplica o valor desses limites? Não é por necessidade, não é por prevenção, não é por diques, nem por águas. Venham elas da Holanda ou venham elas de alguma inundação meteorológica de verão. Não é por causa disso. É apenas por cega obediência a um texto cuja razoabilidade a vida prova em Portugal não tem qualquer aplicação.